Moro, que gentilmente aceitou o nosso convite de estar ao vivo aqui no UOL. Olá, senador, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Aliviado com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, senador? Olha, Fábio, primeiro, muito obrigado pelo convite, Thales, Raquel, também Madeleine. Claro, foi uma decisão técnica independente, eu acho que a opinião pública é uníssona a esse respeito. O tribunal decidiu segundo a lei, viu que ali não havia nenhuma causa para a cassação, no fundo eram mentiras e acusações falsas. Isso dá, evidentemente, um alívio e a gente pode trabalhar o mandato com mais tranquilidade. Eu já, evidentemente, estava com meus projetos, fazendo oposição também ao governo Lula, mas essa decisão permite que a gente faça isso com mais tranquilidade. Quero aqui só, antes Inclusive, de entrar nas respostas, destacar aqui a minha solidariedade à Isabelle por esse ataque. Foi aqui no Paraná, um crime brutal, bárbaro. Esse tipo de coisa não pode acontecer, né? Jamais pode acontecer, mas quero aí transmitir a minha solidariedade para ela e para a família dela e esperar que a agressora seja punida aí conforme a lei, né? Uma pessoa perigosa. inclusive ela está presa, essa é a notícia, né? Ela foi presa, estava escondida num matagal. Essa é a notícia mais quente desse caso gravíssimo, horroroso, como a gente vê nas imagens. O senador, até lhe perguntei sobre o estar aliviado, né? E o senhor, até quando respondeu, falou sobre a questão técnica, né? Até ouvindo juristas aqui, a gente tratou bastante sobre isso, sobre a questão técnica do seu julgamento. E, ao mesmo tempo, há também ali algumas análises se teve algum conteúdo político, né? Porque a gente sabe que nesses meses anteriores, nesses dias, nessas semanas, houve uma procura aos ministros e isso é do jogo e acontece, a gente sabe disso. Queria saber se o senhor acha que teve algum conteúdo político, por exemplo, a sua ida ao gabinete de Gilmar Mendes pode ter contribuído, a atuação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também, entre outros que estiveram lá para conversar com ministros a respeito do seu caso. Isso pode ter tido algum impacto? Bela, nesse ambiente polarizado, nesse revisionismo que o governo Lula promove, desmontando todo o aparato de prevenção e combate à corrupção, atacando a Lava Jato. O próprio presidente Lula fez uma afirmação muito infeliz no início do seu mandato a meu respeito. Então, essa decisão do TSE, assim como foi a decisão do TRE antes do Paraná, tem que ser elogiada, tá? E a decisão, como foi dito, foi técnica. Embora a gente elogie os tribunais, não foi nenhum favor, tem que se aplicar a lei. Aliás, não é um direito meu preservado, é um direito de 2 milhões de paranaenses que escolheram numa eleição disputada o seu senador e querem que o senador continue ali no Congresso Nacional. Agora, esses movimentos, no fundo, única coisa são institucionais para preservar o Senado, para preservar o mandato e para que a justiça seja feita na forma da lei. Não creio que esse movimento, essa visita que eu fiz ao ministro Gilmar Mendes não tem nenhuma relação. Isso é uma outra questão. Não fui também pedir nada a ele ali na ocasião, só entendo que esse revanchismo que contamina muitas vezes o juízo aqui no Brasil tem que ser abandonado para o bem de todos, seja para a esquerda, seja para a direita. Nós temos aí que nos unir naquilo que seja possível fazer de comum e divergir, mas dentro do campo democrático. Afinal de contas, né, numa democracia, a ideia é você convencer quem diverge de você e não você destruir quem diverge de você. Então, simplesmente isso. Eu tenho um grande respeito aqui e agradecimento aos meus pares no Senado, porque sempre me apoiaram, e isso envolve não só as lideranças do Senado, mas igualmente senadores que são de outros perfis ideológicos, que sempre acharam um absurdo esse ataque ao mandato popular. O senhor falou em revanchismo. O senhor acha que a sua condenação por suspeição, no caso do processo da Lava Jato, foi uma atitude revanchista contra o senhor? Thales, eu sempre disse que foi um grande erro judiciário do Supremo Tribunal Federal. Agora, eu não vou entrar numa polarização, num radicalismo de ficar atacando as instituições, mas eu tenho muita segurança no trabalho que foi feito na corrupção e ó, a imprensa, inclusive, reconhece a corrupção existiu. A Petrobras foi saqueada e não existe, né, um crime sem sujeito. Tem pessoas que fizeram isso, que propiciaram esse saque à Petrobras. E daquela decisão, isso eu tenho falado desde a época
que ela foi proferida, a meu ver, foi um grande erro judiciário, não havia nenhuma justificativa jurídica para tanto. Mas vamos adiante, vamos olhar adiante, vamos olhar para frente. A preocupação hoje é o desmonte que a gente vê na prevenção e na repressão à corrupção hoje, porque não tem democracia saudável sem que nós discutamos e busquemos coibir a corrupção. Não deve ser a única pauta da República. Existem outras pautas, inclusive pautas que a população espera que sejam atendidas pelos seus representantes. Mas eu entendo que a gente não pode fazer a política hoje olhando sempre no retrovisor. Eu não subo na tribuna do Senado falando em triplex, falando em sítio de Atibaia. Eu estou preocupado com as questões atuais. Senador, o senhor vem sendo criticado nas redes pelos bolsonaristas, dizendo que sobrou pouco da sua essência. E o senhor diz que a democracia é conversar e convencer o diferente. Como que o senhor responde a isso? O senhor acha que sobrou pouco da sua essência e hoje o senhor é um político? Não, isso é uma bobagem, Raquel. Isso é uma visão pós-fato. Foi que nem os comentários do lado do petista. Foi poupado o mandato porque não importava. Não, eles perderam. É como um jogo de futebol, né? Você entra para ganhar. Aí quando você perde, daí você vai falar, não importava ganhar ou perder, tanto faz. Não, a gente ganhou e aí vem as justificativas pós-fato, no sentido, não precisava, não tinha importância. E do outro lado, né, embora a gente não quer alimentar esse tipo de divergência, o que a gente vê é muito valente de internet, né? Pessoas ficam criticando, falando um monte de bobagem. Assim, eu fui juiz da Lava Jato, nós fizemos história ao combater a corrupção, apesar desse revisionismo atual. Como ministro da Justiça, nós enfrentamos ali as organizações criminosas e reduzimos a criminalidade. Nesse mandato, fui perseguido pelo PT, com auxílio aqui das lideranças locais do PL, do Paraná, para tentar caçar o meu mandato em desrespeito aos eleitores paranaenses, e foi ameaçado, né, de sequestro pelo PCC. E aí vem essas pessoas falar que não tem relevância nenhuma. Se não tivesse relevância, não teria sido perseguido. Mas a gente venceu essa etapa com base na lei e com base na justiça. Claro que a construção política funciona no sentido de minorar esse revisionismo e essa polarização. Mas ninguém questiona que a decisão do TSE foi uma decisão técnica, inclusive contundente, né? O voto do ministro Alexandre de Moraes foi muito positivo. O senhor falou, né, do revisionismo. Essas derrotas na Lava Jato, o senhor se sente da Lava Jato no Supremo, né? O senhor falou agora do seu trabalho na Lava Jato, e uma série de derrotas da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. O senhor se sente um pouco responsável por essas derrotas? Faria algo diferente? Quem tem sido derrotado é a prevenção e o combate à corrupção no Brasil. Isso não é uma coisa isolada. Você veja que vários outros casos no passado, na Operação Castelo de Areia, foram igualmente anuladas por motivos questionáveis. Nós vimos um ataque feito pelo governo Lula à lei das estatais, né, que foi um instrumento, a lei aprovada pelo Congresso, com grande apoio na sociedade, e foi um dos primeiros diplomas normativos atacados por partidos satélites do PT. Felizmente, agora o Supremo declarou a constitucionalidade, embora tenha vindo com essa solução meio termo. Mas, em relação à Lava Jato, eu não tenho interesse pessoal. Eu fui juiz do caso. Eu tenho muito orgulho do trabalho ali que foi feito e sei que, infelizmente, existe uma tradição de impunidade no Brasil que tenta prevalecer. Agora, proferidas essas decisões, o que tem que ser feito? Elas têm que ser corrigidas pelos meios institucionais. Então, espero que hajam recursos. Espero que as questões sejam revisitadas pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, existe uma questão institucional, eu estou no Senado, sou senador, e a gente tem também um limite, no sentido assim, de como a gente se pronuncia em relação às decisões dos demais poderes, a necessidade de se manter um respeito institucional. Não creio que nenhuma dessas revisões possa ser atribuído a algo que eu tenho feito de errado, mas sim a narrativas que são construídas a partir dessa tradição de impunidade brasileira frente à corrupção. Senador, quais são os seus...
Desculpa, Fabiola, É que tem pode uma seguir. pergunta aqui de um ouvinte que é interessante, do Luiz Gonzaga, um pouco nessa esfera da responsabilidade, e que eu acho que vale a pena colocar aqui do Luiz Gonzaga. Ele diz: Ministro Sérgio Moro, o senhor acha que ter se tornado ministro de Bolsonaro foi um erro? Isso pode ter sido entendido como uma maneira que o senhor usou a justiça como um trampolim político? Como é que o senhor analisa isso? A sua ida para o ministério de Bolsonaro pode ter complicado e ter mostrado seus objetivos políticos? Pergunta do Luiz Gonzaga. Luiz, eu vou pedir desculpas para você, mas a gente entra num loop infinito, né? Essa pergunta me foi feita 1000 vezes sobre essa questão de entrar no governo. De forma nenhuma, eu entrei no governo na época e falei quais eram as minhas razões. E a Lava Jato, isso é engraçado, né? Eles tentam focar na atuação minha como juiz, mas se esquecem que teve um tribunal da Quarta Região que sustentou as decisões, que teve um STJ em Brasília que sustentou as decisões, que teve depois o próprio STF, né, antes desse revisionismo, que mantinha e autorizou a prisão nos principais casos. A Lava Jato recuperou, só para a Petrobras, 6 bilhões de reais, são dados oficiais. Gerou uma onda anticorrupção no mundo inteiro. Agora, infelizmente, a tradição de impunidade no Brasil da grande corrupção, e é esse fato que é o relevante, que a gente tem que lutar, e essa é uma questão que não depende de análise de indivíduos, mas depende de fortalecimento das nossas instituições, esse que é o ponto relevante. E aí eu estou no Senado, né, hoje, gostaria de estar mais envolvido em projetos envolvendo combate e prevenção à corrupção, mas eu acho o ambiente político num governo Lula, que é contra essa pauta, muito difícil de se fazer avançá-la. Por isso que eu tenho focado aqui, Fabíola, principalmente em temas atinentes não só à economia, mas também à segurança pública. Temos, por exemplo, essa semana uma pauta importante, que é a derrubada do veto presidencial sobre o projeto de lei do fim das saidinhas. Tem um projeto que estou relatando, que, a meu ver, é muito importante na CCJ do Senado, que é um projeto que visa limitar a liberação de presos nas audiências de custódia, que, aliás, veja que interessante, é um projeto do ministro Flávio Dino, que apresentou enquanto senador. Eu vou relatar, é um projeto de qualidade, a gente pretende ali aprimorar dentro do Congresso, não importa se veio do ministro Flávio Dino, se veio de qualquer outra pessoa, o importante é a qualidade do projeto. Senador, o senhor estava falando dos recursos recuperados pela Lava Jato para a Petrobras. Ainda está em curso, está ali sob suspenso, a investigação do CNJ. E o ministro Luiz Felipe Salomão, ele argumenta exatamente o contrário, né? Ele diz que esses recursos iam ser utilizados indevidamente na fundação criada pela Lava Jato para beneficiar procuradores com a anuência do senhor. Como é que o senhor responde a isso? Olha, eu estou muito tranquilo em relação a isso, até com surpresa, eu sou senador, né, e houve um movimento para abrir um processo no CNJ, que só tem jurisdição sobre o juiz, em cima de um senador. Mas, pelo que eu entendi até, do que eu tenho visto, houve até uma sinalização do próprio ministro Salomão, uma segunda reflexão sobre esse tema, que resolveu deixar para um novo julgamento. Ali, Raquel, o que houve foi muito simples. As empresas que reconheceram os seus erros, fizeram a colheniência, os colaboradores fizeram acordos e parte do dinheiro foi recuperado também por sequestro e confisco. Dinheiro que foi, por exemplo, resgatado de contas da Suíça, cento e tantos milhões de dólares que tinha lá um gerente. Esse dinheiro veio para contas judiciais na 13ª Vara que eu comandava e esse dinheiro foi restituído à vítima mais óbvia do caso, que era a Petrobras, que é uma empresa que é uma empresa estatal, Sociedade de Economia Mista. Essa foi minha participação no caso. Quando teve essa questão da fundação, que eu não vou entrar aqui no mérito, que é um período posterior à minha atuação ali dentro da vara. Mas também tenho certeza que, em relação ao pessoal que trabalhou com isso, que as intenções eram as melhores, e ninguém queria se locupletar de nada. Então, o dinheiro que foi recuperado dos criminosos foi devolvido à Petrobras. Esse é o objeto do processo contra mim no CNJ e a gente está encarando com bastante serenidade o final, o resultado disso. Senador, eu queria voltar um pouco ao que a Fabíola perguntou sobre se o senhor se sente de alguma forma responsabilizado pela situação atual da Lava Jato. E eu queria ser um pouco mais específico. O senhor se arrepende de algum ato na Lava Jato? Por exemplo,
aquele de divulgar a conversa da Dilma com Lula, que acabou resultando no fato dele não ter assumido como ministro. O senhor se sente sente algum arrependimento por alguma atitude durante a Lava Jato que o senhor voltaria atrás? Não, Thales, eu sinto orgulho do trabalho que a gente fez na Lava Jato, né? Nunca a corrupção foi combatida da forma como foi. E, na Não, eu verdade, o entendo. Eu papel estou era tentando. legal, aplicando a lei. Eu escrevi um livro, né, contra o sistema da corrupção, em que eu trato até desses assuntos, com detalhes e tal, mas essa é a questão. Eu acho que a gente não pode entrar, a gente não pode ficar olhando esse retrovisor, entendeu? Como se a nossa pauta fosse essa. A gente tem uma preocupação com o Brasil atual, né? Essa crise, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, essa tragédia. Quando o governo Lula apresenta propostas para socorrer lá o Rio Grande do Sul, não é porque veio do governo Lula, eu sou a favor. A gente tem que reconstruir o Estado, né? Os gaúchos são fortes, são firmes, vão conseguir dar a volta por cima em relação a isso, mas a gente quer contribuir. Por exemplo, eu apresentei uma emenda na segunda-feira, embora focado no julgamento, para destinar recursos do Fundo de Direitos Difusos, que funciona no Ministério da Justiça, para reconstrução, para projetos de reconstrução do Rio Grande do Sul. Gostaria de ter o apoio do governo, inclusive, nessa proposta. Agora, não, a gente pode entrar num loop interminável e ficar pensando apenas na Lava Jato. A Lava Jato foi importante do ponto de vista histórico e nós temos uma pauta que é relevante, sim, de retomar a prevenção e o combate à corrupção no Brasil. Nenhuma democracia saudável escapa de enfrentar o problema da corrupção. Agora, Bem, num nessa outro. mesma, Fala, pode concluir, Thales, fala, pode falar. na mesma declaração que o senhor fez sobre a questão do Rio Grande do Sul, lá, quando o senhor falou que comemorou a decisão do Tribunal sobre o senhor, da Justiça sobre o senhor disse que anunciou que também que pretende apoiar qualquer candidato de oposição, qualquer não, apoiar um candidato de oposição ao presidente Lula. E enumerou todos os principais nomes que estão aí, desde o Tarcísio ao Zema, passando pelo Caiado, etc. Mas na mesma declaração, o senhor diz o seguinte, que é hora de o país diminuir a temperatura política. Aí eu pergunto ao senhor, o senhor está diminuindo a temperatura política ao anunciar que vai que vai apoiar qualquer candidato contra o governo e que sua prioridade é essa? E aí eu queria só emendar o Thales, senador. O senhor desistiu mesmo de um dia ser presidente da República? Não, não está nos meus planos, Raquel. Thales, eu falei isso, respondi, porque me fizeram a pergunta se eu seria um presidenciável, e eu quis deixar claro desde logo, e reitero isso, não está nos meus planos e não serei. Tá? Existem outros candidatos que estão se apresentando, entre eles lá, como disse o governador Ronaldo Caiado, né, de Goiás, que é do meu partido, e ele tem essas qualidades, mas é do meu partido, União Brasil, então nós precisamos reiterar, né, principalmente o nome dele, embora também existam outros ali com qualidade. Mas o que eu acho que radicaliza, Thales, é buscar fazer política a nível de ofensa pessoal, é buscar fazer política entendendo que o diálogo é algo errado mesmo com o adversário, fazer política querendo caçar o mandato sem causa legal. Então, se colocar como oposição ao PT é algo natural, até pela minha história e pelo aquilo que eu acredito. Mas eu não estou indo para esse embate a nível baixo, né? Eu nunca fui barraqueiro e não vou ser, né? Muita gente falou agora que teve o julgamento, o Moro vai... Moro não, né? Pelo amor de Deus, não a minha terceira pessoa. Mas que eu iria começar a ser ofensivo, não serei ofensivo. Agora, eu sou firme nas minhas convicções e entendo que existe o diálogo, existe a necessidade do compromisso político, desde que a gente não transija também com a honestidade, com aqueles valores que eu acredito. E vou ser oposição ao governo Lula, porque acho que o governo está ruim, está com uma agenda ruim. A gente está vendo essas zonas cinzentas, inclusive na economia, o crescente déficit fiscal, com a tentativa de fazer ajuste em cima do bolso do contribuinte. Mas eu vou respeitar os meus adversários,
né? Esse é um compromisso fundamental. Isso é interessante, né, senador? O senhor falou bastante aqui sobre revanchismo e tudo mais. O senhor também se sente respeitado ou não? Porque quem está no poder é Lula, né? E tem toda a sua história em relação ao ex-presidente Lula, toda a sua atuação na Lava Jato. O senhor se sente respeitado pelo governo? Como é que é essa relação? A relação dentro do Senado é muito boa, tá? Com os senadores, inclusive do PT. Conversamos bem, converso bem com o senador Jacques Wagner, converso bem até com o senador Randolph, o senador Paulo Paim, né, do Rio Grande do Sul, prestei a minha solidariedade, conversamos sobre os projetos deles de uma maneira muito racional, quando ele defendia ali a lei de cotas, eu tinha algumas divergências pontuais em relação a isso, então é aí que se faz a política. Agora, também não vou me despir da qualidade de opositor. Vou colocar aqui um exemplo. Eu votei a favor do arcabouço fiscal. Votei um pé atrás, porque antevia que aquilo não seria cumprido. Mas achava que o projeto de lei do arcabouço fiscal era melhor do que nada. Votei a favor. Esse ano, o próprio governo Lula joga ao mar. E aí eu tenho que apontar a contradição e tenho que apontar que o país segue por um caminho perigoso. Eu fico antevendo se nós não vamos ter uma nova recessão na altura daquela de 2015, 2016, que vai destruir emprego, que vai destruir renda. E veja, dessa vez o governo não vai ter a Lava Jato para culpar falsamente, né? Porque o combate à corrupção nunca prejudicou a economia. Pelo contrário, aumenta a eficiência e a produtividade da economia. Mas se isso acontecer agora, eu quero ver quem que vai ser o culpado. Parece que o governo até encontrou, né? Ele tenta culpar o Roberto Campos, mas o Roberto Campos está de saída no final do ano. Vamos ver quem que vai ser o bode expiatório se vier essa recessão que o governo vai procurar. Senador, em relação ao senhor é senador, quer dizer, a sua casa foi um dos alvos do ataque, inclusive, do dia 8 de janeiro. E além disso, né, o senhor como um jurista, queria muito uma análise sua, se houve ou não uma tentativa de golpe no nosso país no dia 8 de janeiro, e se o senhor vê aí, como alguns juristas enxergam, o envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro nessa tentativa de golpe no dia 8. Eu não sou juiz desses processos. Eu condeno veementemente, como condenei a violência e a depredação. Ouvi aqui o Theo Tales falando anteriormente sobre liberdade de expressão, o risco de você coibir, utilizar o instrumento do aparato estatal para coibir a liberdade de expressão, e concordo com ele. Acho que existe muitas vezes excessos, tá, ofensivos. A grande dificuldade é como você equilibra o controle desses excessos com, muitas vezes, o discurso, né, crítico à política, que, às vezes, o debate público é veemente. Isso é uma questão muito complexa. Mas, assim, recorrer à violência, jamais. Condeno veementemente as invasões, as depredações e qualquer iniciativa violenta contra qualquer agente político Tentativa de ou golpe, qualquer outro senador? cidadão. Mas foi uma tentativa de golpe? O senhor enxerga uma tentativa de golpe? Isso que nem que avaliar são ali os poderes competentes. Eu participei ali da CPI, né, do 8 de janeiro, nós colhemos uma série de informações, e o que ficou claro para mim é que as Forças Armadas brasileiras não cederam a qualquer apelo de fazer um movimento de força. Por isso, seria muito difícil que houvesse alguma coisa dessa espécie ali no 8 de janeiro, ou mesmo antes do 8 de janeiro. Ia ter as Forças Armadas sendo severamente criticadas, mas no final a decisão, e eu ouvi o próprio ministro Barroso falando nisso também, outros ministros falando, que não teve aí uma participação das Forças Armadas. E agora a gente tem que olhar as pautas do futuro. A gente não pode determinar o futuro do país com base em Lava Jato, com base em 8 de janeiro. A gente tem que discutir os nossos problemas presentes. E nesse ponto eu vejo que nossa democracia ela não está muito saudável, né? Quando se tenta caçar mandato popular, quando se tenta cercear a liberdade de expressão, dificultar o debate político, embora eu compreenda, né, as ansiedades das pessoas em querer diminuir esse radicalismo do debate público. Eu fico na dúvida do remédio. Eu gosto muito de um juiz
norte-americano, Justice, da Suprema Corte, que é o Oliver Wendell Holmes. E ele tinha um critério ali que ele entendia quando poderia haver alguma ilegalidade na utilização da palavra. Era o teste do clear and present danger, perigo iminente e atual. E acho que esse critério deveria ser utilizado para muito desse debate, por mais que o debate muitas vezes nos pareça lamentável. E eu não vou contribuir para esse debate lamentável, para essa polarização. Falando de momento atual, como o senhor acha que o governo federal está agindo bem no caso das enchentes no Rio Grande do Sul? Eu acho que é muito cedo, Thales, para fazer essa avaliação, porque o evento foi agora e existe uma tendência de nós queremos todos ajudar e evitar críticas acirradas a essas movimentações de auxílio. A gente viu um movimento social brasileiro muito forte, né, de solidariedade, que é muito positivo, e, de repente, o debate deslocou para a questão de fake news relacionadas ali ao socorro, que, a meu ver, foi um deslocamento inadequado. Eu evitei entrar nesse debate, eu não queria alimentar esse tipo de polêmica, e eu acho que nós temos que concentrar lá no socorro ao Rio Grande do Sul. Permito-me aqui fazer uma crítica momentânea da indicação do ministro Paulo Pimenta para lá, porque, assim, ele nunca se notabilizou exatamente como um grande gestor. Não sei se é esse, né, o gestor da crise mais adequado. Eu lembro que quando teve a crise no setor elétrico, lá no governo Fernando Henrique, o presidente Fernando Henrique indicou Pedro Parente, que era uma figura tecnicamente, né, considerada, respeitada, tanto assim que foi chamado por outras crises. Quando teve lá o governo Temer, a Petrobras, ele indicou para a Petrobras, né, para bem gerir a Petrobras. Então, creio que para interventor, sei lá, se interventor, para ministro desses assuntos lá no Rio Grande do Sul, seria mais apropriado que ele tivesse indicado alguém técnico, com uma ficha irretocável nesse aspecto técnico, e não um agente político com perfil ideológico muito acentuado, como é o caso do Paulo Pimenta. Bom, o senador Sérgio Moro precisa se despedir da gente, tem uma agenda aí, mas, senador, agradeço imensamente sua presença aqui, ao vivo, no UOL. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Foi um prazer falar com todos vocês. Opa! Obrigada. Muito obrigada, senador Sérgio Moro, que chega aqui no nosso All News, trazendo aí a visão. Ele falou sobre essa decisão recente do Tribunal Superior Eleitoral, que deixou o mandato dele ativo, né? Havia o receio de que pudesse ser cassado, foi absolvido, diz que não fez nenhum favor o TSE, que foi uma análise técnica.